Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao top 1 das ações do mês, que neste caso é para o mês de novembro. Antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10 euros, e estas condições são válidas para volumes mensais até 100 mil euros, porque se for acima deste limite, é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10 euros. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%, mas neste caso eles permitem ter uma conta tanto em euros como em dólares. Portanto, no meu caso, se eu for adquirir ações americanas, então utilizo a conta em dólares. E se for ações europeias, então a conta em euros. Podes ver o meu portfólio neste momento, esta é a minha conta em euros, no entanto já tem algum tempo, por isso quando havia apenas a conta em euros, então eu fazia aqui as minhas aquisições, mesmo na bolsa americana, e pagava essa taxa de conversão. Agora já posso trocar para a conta em dólares e assim comprar diretamente, evitar esta taxa. Pronto, caso também tenhas interesse em criar uma conta aqui na XTB, se segundo o teu estudo fizer sentido, então tu podes utilizar este código promocional, que é o Workaholic, e depois receber um mês gratuito no meu Patreon. Se não receberes esse link por e-mail, então podes me enviar mensagem que eu depois envio-te esse link diretamente. Agora, isto é na conta em dólares, portanto a melhor posição neste momento está a ser a Micron, já com uma rentabilidade percentual não realizada de 183%, sendo que a pior posição é a Lululemon, porque esta teve uma grande queda. Aliás, tu podes ver aqui no gráfico o quão grave foi a queda, ou seja, desde os seus máximos históricos, estamos a falar aqui de uma queda de aproximadamente 67, 68%, que é uma queda bastante significativa. Agora, eu não tenho sido reforçar a mesma porque ela continua em falling knife, ou seja, não sei qual será o limite ao nível de suporte para o qual ela poderá começar a recuperar, isto se começar. Portanto, o próximo nível de suporte que eu vou traçar será aqui onde vou colocar agora, portanto, mais ou menos nestes valores. Se atingir estes valores, dá uma queda adicional de aproximadamente 21%. Eu penso que este mês de outubro ainda vai sair o relato dos ganhos desta empresa. Portanto, é uma questão de acompanhar e ver se a mesma ainda pode cair mais. Entretanto, vocês também fizeram uma sugestão, neste caso foi desta empresa, mas esta empresa para mim não vale a pena porque, especialmente nesta série, eu procuro empresas estáveis, ou seja, que a partir desta linha azul, que é o SMMA, mostre estabilidade, portanto que o preço esteja continuamente acima desta linha azul e quando toca na linha azul ganhe suporte, o que não acontece. Aqui claramente conseguimos ver um declínio, ou seja, está continuamente em queda e mesmo que possa recuperar, pelo menos a nível da análise técnica, não nos sentimos totalmente confortáveis porque no longo prazo pode continuar em queda. É claro que isto é uma questão de fazeres uma análise fundamental e entender se faz sentido para ti ou não, mas pelo menos esta empresa que foi sugerida eu vou descartar. Entretanto, houve esta notícia que saiu, portanto a OpenAI procura adquirir participação na AMD e entretanto a mesma subiu mais de 25%, ou seja, neste momento está praticamente em máximos históricos. Estamos a falar da AMD. A AMD também está no meu portfólio, se não for neste, deixa-me cá ver, neste aqui não foi adquirida. Não, neste aqui, sim, foi adquirida, portanto foi adquirido 2 posições, sendo que agora está quase com o dobro da valorização, por isso quando foi adquirido foi mesmo a um preço inferior. Eu sei que também está no outro portfólio em euros, mas já não me recordava, estava também neste aqui em dólares, mas por acaso até foi adquirido numa boa altura, visto que já se encontra quase uma valorização do dobro. Assim sendo, a AMD poderia ser uma possibilidade, porque não é por estar em máximos absolutos que não pode fazer novos máximos e continuar a subir, ainda por cima depois da OpenAI se realmente adquirir a empresa, mas para mim não é suficiente porque também temos que considerar o custo de oportunidade e a verdade é que a Intel também está a ser muito falada neste momento porque a Intel vai entrar com capital, depois também temos o governo americano a ter uma participação de 10% na mesma e a Intel também já abordou a Apple para tentar convencê-la a investir, portanto eles parecem um bocadinho desesperados, mas mesmo assim isto é algo que pode ser positivo. E o que acontece é que a Intel, o seu relato vai sair dia 23 deste mês. Como está muito próximo, pelo menos da gravação deste vídeo, porque talvez quando sair este vídeo, então já ultrapassou o dia 23, então o que eu vou fazer é aguardar, porque está muito próximo e aqui é uma incerteza muito grande e eu não quero arriscar. Também se eu deixasse aqui algum prazo, talvez fizesse sentido, se fosse por exemplo 23 de novembro, mas estando tão próximo eu não quero para já arriscar. Por isso ela teve toda esta subida com estas notícias, mas até agora ainda não mostrou resultados que justifiquem a respectiva subida. A Intel também teve upgrades em termos de price target de algumas entidades financeiras. Temos o caso da Wells Fargo que subiu de 22 para 30 dólares, sendo que a Intel neste momento está nos 37, portanto ainda está acima do novo price target que colocaram, mas
eles podem estar continuamente a colocar novos price targets e a subir. Por isso existe a possibilidade de algum dia a mesma chegar aos máximos absolutos. E se chegar aos máximos absolutos, estamos a falar de uma possível valorização, deixa-me cá ver de quanto, de 78, 81%, qualquer coisa por aí. Mas se entretanto ela voltar a tocar neste nível de suporte, então isto é uma queda de 50% aproximadamente. Por isso temos que colocar na balança se nos compensa ou não. Uma das principais razões que me faz não querer fazer um estudo mais aprofundado da Intel neste momento é porque primeiro quero esperar por este relatório, também, que vai ser as demonstrações financeiras, e depois também porque eu já tenho uma boa exposição à Intel. Ou seja, se nós voltarmos aqui, vamos à minha conta em euros, quando foi adquirido no passado, eu já adquiri continuamente a Intel à medida que ia descendo. Por isso, neste cerca de 3 posições que eu adquiri da Intel, por isso deixa-me ver se eu encontro aqui, que eu mesmo acredito que ainda possa estar em prejuízo. Coca-Cola, não, está aqui, Intel. Podes ver que a minha melhor posição tem uma rentabilidade não realizada percentual de cerca de 17, 18%. No entanto, as outras ainda vai com um prejuízo de 18%, um prejuízo de 30%, entendes? Por isso esta ação foi adquirida várias vezes e não sinto a necessidade de estar a reforçar neste momento. Até porque o meu top 1 não é estas. O meu top 1 vai ser aqui a Amazon, que o seu relato dos ganhos será no final deste mês, no dia 30 de outubro, e que já está confirmado. Portanto, dar-nos aqui algum tempo até sair, não sabemos se pode ser positivo ou negativo, eu também não estou a tomar a minha decisão com base nesse resultado, mas sim para deixar para longo prazo. O que acontece é que a mesma mostrou esta estabilidade, ou seja, tal como podes ver aqui, desde maio de 2023, com um time frame de 2 em 2 horas, tem estado continuamente acima da SMA e quando toca ganha suporte. Se entretanto também podemos olhar mais para trás, porque houve aqui realmente uma altura de instabilidade entre janeiro de 2022 e maio de 2023, mas maioritariamente mostrou aqui alguma estabilidade, que é aquilo que nós queremos ver, e uma contínua subida. Agora está próxima novamente do SMA, eu acredito que ainda possa tocar nesta linha azul, portanto se tocar nesta linha azul estamos a falar ainda de uma queda adicional de aproximadamente 3%, portanto para mim se investir por longo prazo realmente não faz uma grande diferença. O FM System mostra que pode continuar a cair, entretanto o Simple Moving Average com inputs de curto prazo cruzou aqui, podemos falar de um cruzamento que a linha mais escura fica por cima e por isso diz-nos que no curto prazo pode continuar a cair. No Exponential Moving Average com inputs de médio prazo também cruzou recentemente e por isso médio prazo também pode ter aqui uma contínua queda. Assim sendo, o mais provável, na minha opinião, é que toque no SMA, ainda deixa talvez um pouco abaixo. Pronto, mas isto é a nível de análise técnica. Agora, o que é que nos diz outras fontes? No Guru Focus dá uma classificação de 94 em 100, sendo para a saúde financeira de 8 em 10, com o lucrativo é mesmo de 8 em 10, momento 10 em 10, valor justo de 6 em 10, porque dizem que neste momento pode estar 12,48% sobrevalorizada, e de crescimento 10 em 10. Portanto, aqui esta parte que eu queria destacar, que é o crescimento. Estamos a falar de uma growth stock. Esta growth stock, apesar de já estar há algum tempo no mercado, não é tão fácil de fazer um estudo sobre a mesma. Growth stocks são mais complicadas. Pronto, eu vou utilizar aqui o meu fecheiro. Este é o fecheiro mais recente que tenho, pronto, que já foi colocado todo o meu conhecimento que estou a adquirir na pós-graduação em análise financeira e, portanto, eu vou partilhar não os modelos, ou seja, não quero partilhar aqui os resultados dos modelos porque nesses, sendo uma growth stock, teria que ter mais algum trabalho, eu já te explico o porquê, e para não querer enviesar aquilo que vai ser a partilha de informação, então vou-me focar naquilo que eu acredito que seja mais preciso. E quando eu falo naquilo que seja mais preciso, eu vou utilizar o conceito de Economic Profit, ou seja, eu vou olhar para a empresa para ver se está a criar ou destruir valor com base no NOPLAT, no capital investido e no WACC. Por isso eu não vou olhar para o modelo enviesado, mas vou olhar diretamente para os retornos, se são anormais ou não. Ou seja, quando comparamos o ROIC, que é o Return on Invested Capital, e subtraímos o WACC, portanto estamos a comparar um com o outro, ver se está positivo ou negativo. Neste caso, temos em 2021 que esteve positivo, 2022 negativo, 2023 positivo e 2024 já teve mais positivo. E aqui a estimativa para 2025 é que ainda esteja um pouco mais positivo, o que é algo bom, mas será que é aceitável para o teu perfil de investidor e objetivos? Também temos aqui a taxa de interna de rentabilidade, se analisarmos cada projeto individualmente, mas sim, esta parte para mim é mais importante. Portanto, estes retornos que são anormais, digamos assim. Por isso, anormalmente para o lado positivo, exceto 2022. Agora, isto apesar de ser um aspecto positivo neste momento, é claro que eu gostaria de ver uma taxa superior a esta. Mas pronto, eu vou saltar neste momento a parte da avaliação, porque os modelos enviesados eu teria que colocar os pressupostos corretos, ou seja, teria que colocar aqui taxas mais realistas daquilo que seria a taxa de crescimento dos rendimentos da empresa.
e para tal nós podemos utilizar o ChatGPT, ou seja, pedir para ele analisar o 10K, as Earning Call Conference, ver outros estudos, algo que permita colocar algo mais real aqui. Por isso isto não é uma coisa que nós consigamos ver facilmente. O ChatGPT, ou seja, qualquer mecanismo de inteligência artificial, permite obter projeções mais realistas do que fazer simplesmente uma média, seja ponderada ou não, e neste caso sim, era utilizado o ChatGPT e era também colocado aqui a perpetuidade utilizando o mesmo. Talvez para o caso da Amazon faria mais sentido 3%, mas não ir muito mais longe. Agora, o que eu te queria mostrar era aquela parte dos retornos anormais e também ver a qualidade da informação. Por exemplo, olhamos para o equilíbrio financeiro, que esta, na minha opinião, a tesouraria líquida é a informação mais relevante, e aqui diz que está em equilíbrio financeiro, mas que os ativos não correntes estão a ser financiados pelos fornecedores. Isto é normal, especialmente uma distribuidora, como é o caso da Amazon. Portanto, se formos aqui e olharmos para o fundo money, que é daqui que vem, então conseguimos ver que, ao deduzir o fundo money funcional menos as necessidades de fundo money, neste ano 2024, conseguiram ter aqui pelo menos um intervalo do qual fosse aceitável para aquilo que é a empresa. Em termos de debt to equity também está aceitável. Aqui o Damodaram não vale a pena vermos o rating, mas nesta parte do Altman Score, ou seja, para ver a probabilidade de falência desta empresa até 2 anos, neste caso está num estado bom, ou seja, até está acima dos 3, que seria o aceitável. Portanto, a diferença ainda é significativa. Depois, a classificação permite ver a força financeira desta empresa em 9 de uma classificação de 7, o que não é nada mau. Portanto, falha aqui nestes 2 pontos, mas para mim é tranquilo. Pronto, assim sendo também temos aqui a parte macro, mas esta parte não preciso estar a prolongar. Temos também os multiples, mas pronto, aqui com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 34,07%, com base no Enterprise Value to EBIT, uma possível desvalorização de 17%, sendo que as empresas comparáveis, a eBay, Walmart, Alibaba, Etsy, por aí fora. Pronto. Isto é com base no meu fecheiro, por isso agora já é possível integrar com a inteligência artificial. Mas pronto, utilizando outras fontes, vamos ver aqui com base no Finbox, com base no DCF, Gordon Growth Tasty nos últimos 5 anos, também utilizando os multiples com base no Enterprise Value to EBIT e Price to Earnings Ratio, consigo ver que, com base no DCF nos últimos 5 anos, uma possível valorização de 6,9%, utilizando os multiples com base no Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 7,1%, com base no Price to Earnings Ratio, praticamente no break-even. Agora, utilizando o Simple Wall Street, mostra que está subvalorizado por 21,3%, olhando para o crescimento futuro, que é muito importante. Pelo menos com base nas projeções anuais do crescimento dos earnings, vai praticamente dar de encontrar a indústria e ao mercado, está ligeiramente abaixo, mas está muito semelhante. A mesma coisa para as projeções anuais do crescimento dos rendimentos, ok? Continua muito semelhante à indústria e ao mercado. Depois, com base na saúde financeira, tem ativos correntes ligeiramente superiores aos passivos correntes e ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. Sendo que, tal como podes ver, tem estado a aumentar os capitais próprios de forma exponencial e até a reduzir o endividamento, o que é um aspecto positivo. Depois, com base nas compras e vendas por parte dos insiders, aqui não mostra informação, mas se formos utilizar este site conseguimos ver muitas informações. E acontece que a empresa, pelo menos, tem estado continuamente a vender. Ok, não quantidades muito avultadas, mas sim, tem estado continuamente a vender, tal como podes ver aqui. Tá bem? Só para tu teres essa noção. Só que há quantidades que não são muito grandes, especialmente tendo em conta a dimensão da empresa, por isso eu neste aspecto não estou muito preocupado. Agora, no Stock Rover, infelizmente não consegui ver qual é a classificação que é dada aqui, mas com base na classificação de analistas é mais um strong buy do que propriamente um buy. Depois no Alpha Spread, num cenário base, diz que está sobrevalorizado por 20%, no melhor cenário diz que está subvalorizado por 16% e no pior cenário sobrevalorizado por 44%. No Stock Analysis, com base na classificação de 45 analistas, diz que é um strong buy, portanto uma compra forte, mais perto do que uma compra simplesmente, por isso está claramente mais inclinado no strong buy, e com base no Market Beat, também utilizando a classificação de 51 analistas, é mais um buy do que propriamente um strong buy, sendo o possível upside 24,60%. Depois no Market Watch houve aqui um aumento de recomendações de compra face ao mês passado, o que é um aspecto positivo, e no plano Pro do Investing.com diz que está a ter um bom desempenho, sendo o possível upside de 5%. Por isso, se olharmos novamente para a Amazon, conseguimos ver que desde este pico recente que teve aqui uma queda de aproximadamente 11%. Eu vou aproveitar essa queda, apesar de acreditar que a mesma ainda pode cair mais até este SMMA, está bem? Só que pronto, como já aconteceu no passado,
ela também já desceu abaixo do SMA, por isso pode atingir, ir abaixo e talvez recuperar. Pronto, se entretanto atingir o SMA e começar a recuperar, estamos a falar de uma possível valorização de 17,81%. No meu caso, se adquirir aqui, realmente a possível valorização é de cerca de 13, 14%. Portanto, eu vou reforçar a Amazon, vou aqui à plataforma, entretanto vou procurar pela mesma, por isso AMZN, temos aqui várias. Temos aqui também a Amazon na Alemanha, por isso seria possível adquirir em euros, mas eu prefiro na bolsa original, neste caso americana, e vou arrastar. Neste caso tenho que tirar isto, pronto, e agora é que arraste. Pronto, tu podes ver aqui também no meu portfólio, deixa-me lá ver onde é que está. Amazon está aqui, eu já adquiri no passado e a mesma já vai com uma rentabilidade de 17,68% mesmo depois da queda que teve. Ou seja, o que eu estou a fazer aqui é, apesar de já ter adquirido no passado, eu quero reforçá-la mais uma vez, mesmo que possa ter, pronto, no curto prazo uma queda. Mas claro, tu deves sempre fazer o teu próprio estudo. Tu sabes que eu gosto de mostrar o meu percurso, mostrar-te as minhas aquisições, mostrar-te o que é o real. Ou seja, eu não gosto simplesmente de partilhar os meus estudos e não mostrar o que eu faço, que realmente sou skin in the game. Gosto de mostrar que tudo o que eu digo acredite e por isso adquirir. E por essa razão eu fazer aqui a minha aquisição e mostrar-te. Está bem? Por isso fica tudo registado no meu portfólio. Agora, nova ordem. Então, eu quero adquirir a cerca de $300. Por isso, o mais próximo neste caso... Bem, eu como sei que ela vai cair no curto prazo e eu só adquiro ações inteiras para ser o legítimo dono, então eu fico mais confortável a adquirir uma ação do que propriamente duas. A diferença não é muito grande, ou seja, de uma para a outra são cerca de 100, mas fico mais confortável neste momento ao adquirir apenas uma ação inteira para ser o legítimo dono. Portanto, vou fazer aqui a compra. Neste caso, cada uma está a valer 212,49. E mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento. Estou simplesmente a adquirir para o meu portfólio e vou confirmar. Isto está feito. Por isso aqui foi a aquisição para este mês. É claro que dependendo do que possa acontecer no mercado ainda pode cair mais ou então recuperar. No Buffett Indicator, que dá-nos o rácio da captação de mercado total dos Estados Unidos a dividir pelo seu produto interno bruto, mostra que tem havido aqui uma ligeira correção, ou seja, houve esta correção que teve acima dos 220 e depois desceu abaixo, quase a tocar nos 214 e depois recuperou e agora está nos 217, portanto ainda não a tocar nos 220, mas acontece que o mercado, no geral neste momento, está mais receoso devido à queda recente do que otimista. Mas pronto, isto pode ser temporário e as coisas podem recuperar. Agora, o que acontece é que também podem continuar em queda e se isso acontecer, então a Amazon obviamente também será afetada. Por isso sim, resumindo, esta posição para mim é aquela que me sinto mais confortável neste momento, para o meu perfil de investidor e objetivos. Por isso foi útil. Não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.